Igrejas que parecem ser reformadas, mas não são. Vamos ver. Qual é o conceito dele de reformada? Na minha igreja foi feita uma reforma lá recentemente. A Igreja Adventista parece ser reformada, mas não é. O primeiro erro teológico é que eles não respeitam a sola escritura, pois têm escritos apócrifos como regra de fé. Como assim escrito apócrifo? A gente acrescentou mais livro na Bíblia? Pra ver o que ele fala mais. Por exemplo, os livros da Ellen G. White, O Grande Conflito, O Desejado de Todas as Nações, Caminho para Cristo e Testemunhos para a Igreja. Todos esses livros regem o sistema doutrinário do Adventismo. What? Óbvio que toda igreja teve o início e tem seus pioneiros, mas isso não classifica como livro apócrifo. A Igreja Adventista crê que os escritos de Ellen White são inspirados e não que substituem a Bíblia. Inclusive, a própria Ellen White reforça sempre o fato de colocar a Bíblia acima de todas as coisas e que seus escritos é a luz menor que orienta para a luz maior. Não há substituição na Bíblia em si. Você pesquisou essas informações no ChatGPT? A própria igreja sempre declara que é a Bíblia, somente a Bíblia e nada mais do que a Bíblia. Todas as doutrinas são baseadas na Bíblia, não em Ellen White. Mais uma vez, pesquisas do ChatGPT dão nisso. Eles acreditam em profetas modernos que podem ainda trazer novas doutrinas e dogmas para a igreja. O exemplo disso é a Ellen G. White, no qual eles acreditam que ela tinha o... Ué, qual é o problema de acreditar em profetas? Quantas pessoas nas igrejas por aí chegam acreditando em qualquer um que chega dizendo que é profeta, eu tenho uma revelação para você, e acredita naquele monte de baboseira que é digo, que assim, é um monte de besterol, e acreditam nesses. Mas uma mulher que há muito tempo atrás escreveu muitas coisas que fazem sentido, estão de acordo com a Bíblia, e que especialmente muitas profecias que ela falou se cumpriram, a gente não pode acreditar que ela é uma profeta de Deus, sendo que ela foi testada de todas as formas. Os pioneiros da igreja não creram nela de imediato. Na verdade, rejeitaram ela até que entenderam o conceito de profeta. Lembrando que em cada período Deus instituiu um profeta. As profecias dela fazem muito mais sentido e são muito mais reais do que profetas atuais que ficam falando um monte de besteira por aí. Nesses pode acreditar em um profeta verdadeiro, não? Dom de profecia e seus ensinamentos vieram diretamente de Deus, como uma ordem a ser obedecida. Além disso, Sim, a gente acredita que é inspirado mesmo, né? Se qualquer pessoa, tirando o preconceito de lado, for estudar sobre ela, entender sobre a vida dela dentro do conceito bíblico, vai chegar na mesma conclusão que a gente. Ela era uma profeta de Deus. Óbvio, há muitas pessoas que não concordam, deixam de lado, tudo bem. Mas lembre-se, Deus envia sempre profetas, então ele revelou coisas pra gente através dela, que quem não quiser saber, tanto faz, né? Vai acabar perdendo a bênção que é da revelação divina. o sábado é colocado como um peso no plano de salvação. Sem a guarda dele, é impossível de ser salvo. Meu pai do céu, o cara pesquisou no ChatGPT mesmo. A igreja jamais colocou que a guarda do sábado ele é um peso de salvação. Salvação é totalmente pela graça, todo mundo sabe disso. Só que como qualquer pessoa obediente, como cristão obediente, vai obedecer o que Deus pediu, o que Deus disse. Inclusive todos guardaram o sábado, inclusive Jesus. Sempre lembrando que o sábado não é peso de salvação, mas um verdadeiro salvo, querendo obedecer a Deus, sabe que guardar o sábado é importante. Eles dizem que nós estamos quebrando os 10 mandamentos, ou seja, elementos da lei e da graça juntos em uma só doutrina. Eles dizem que obedecem os 10 mandamentos, mas negligenciam os 613 outros mandamentos que se estendem pelos 10. Não E esses é mandamentos não é rejeitado nenhum dos 613. Primeiro, a lei moral são os 10 mandamentos, e você pode ver lá em Êxodo 20. Só que existem algumas leis que são cerimoniais. Essas leis cerimoniais já tinha a ver com o sacerdócio. E tinha leis civis, que era próprio para o povo de Israel. Mas a lei moral, que é os 10 mandamentos, não pode ser mudada. A lei civil era para o povo de Israel. E a lei cerimonial tinha a ver com o santuário, que é algo que a gente não faz hoje. A igreja não segue esses princípios porque já são princípios que foram abolidos, conforme Paulo fala. Mas não a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. Muitas delas não se aplicam à nossa realidade, com exceção da lei moral, que foi o próprio dedo de Deus que escreveu. Chama mitzvot, que representa um conjunto abrangente de leis e Isso instruções aí parece que ele religiosas estudou um pouquinho, hein? judaicas que detalham como Falando os bonito princípios assim, dos até 10 parece que mandamentos convence. devem ser aplicados em diversos aspectos da vida, ou seja, obedecem aquilo que convém.
Existem relatos de adventistas que já quebraram a lei, ou seja, não guardando o sábado. Mas em Êxodo, capítulo 31, versículo 14 até o 15, por exemplo, diz que a profanação do sábado era punida com a pena de morte. Mas parece que para os adventistas, essa passagem não vale. O que vale mesmo é a graça. É por isso que os adventistas seguem parcialmente. Sim, a graça, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Guardar a lei totalmente, mas eles insistem em viver um judaísmo cristianizado. Lembrando que a igreja não acredita que o judaísmo é cristianismo. Não existe isso. Tudo isso por causa de uma suposta revelação de uma mulher que teve mais de 2.000 visões, mais que o apóstolo João. Ellen White teve muitas revelações sobre o nosso tempo. Agora, coisas que seria bem importante estudar minuciosamente, como uma questão de curiosidade, investigação, mas não substituir a Bíblia e jamais substituirá a Bíblia. São apenas conselhos. Se o teu pastor te dá conselho, você ouve. E alguém que tem todas as características do profeta, você não vai ouvir? Óbvio que no mínimo vai te levantar a curiosidade. Por incrível que pareça, o adventismo coloca o sábado acima da Jamais, graça. o sábado não é posto acima da graça. O sábado, ele é uma lei do que Deus determinou para que a gente faça, porém nós entendemos dentro da Bíblia que ele é um sinal que Deus coloca entre o seu povo. Olha lá em Ezequiel 20:20. O povo de Deus guarda o sábado. Isso não é reformada, pentecostal e muito menos tradicional, mas trata-se de uma seita perigosa. Meu pai do céu. Eu até botava uma fé nesse cara aí antigamente. Mas pra ser sincero, é só mais um cara querendo like e colocando um monte de asneira na internet. Sou adventista do sétimo dia e isso não tem nada a ver. Se alguma dessas informações tivesse a ver, não tenho motivo para estar aqui negando essas coisas. Mas, com todo respeito, meu amigo, com certeza pesquisou no ChatGPT, pegou umas informações muito aleatórias sem investigar de verdade e simplesmente jogou dessa forma. Claramente esse cara que não estudou nada, claramente ele não sabe de nada e claramente está falando coisas aleatórias para ganhar like. A Igreja Adventista não é isso. A Igreja Adventista tem uma mensagem muito poderosa para levar para as pessoas. A Igreja Adventista é de um povo que bate muito em cima dessa tecla. Bíblia, somente a Bíblia, nada mais do que a Bíblia. Não devemos falar do que não sabemos e isso é sábio. Fique na paz. Deixa teu comentário aqui. Fique na paz do Senhor Jesus.